Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, unidos na fé, nesse tempo da Quaresma, nessa sexta-feira depois da cinza, dia 16 de fevereiro de 2024, o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 e 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Daquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticam jejuns, mas os teus discípulos não? Disseram-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos no tempo da Quaresma, a campanha da fraternidade desse ano nos chama Fraternidade e Amizade Social, lembrando de Mateus 23, 8, que diz: vós sois todos irmãos e irmãs. E aí começamos essa caminhada em direção à Páscoa. Nossa paróquia vai aos poucos retomando a sua vida, caminhando para que a gente possa realizar da melhor forma possível aquilo que nós planejamos no decorrer desse ano. Sempre tendo em conta de que o centro da nossa fé precisa ser Jesus Cristo Eucarístico, e é aquilo que nós realizamos, fazemos em função disso. Na quarta-feira a gente lembrou da questão da esmola, da oração e do jejum. Hoje a leitura retoma a questão do jejum. A prática do jejum era uma orientação de uma vez por ano, mas alguns resolviam fazer mais, uma vez por semana. Nós geralmente temos como referência a quarta-feira de cinza e a sexta-feira da paixão como um momento de jejum. Jejum é sempre um ato de que você renuncia a algo que você considera extremamente importante para você e fundamental, e você começa a perceber que você pode viver sem aquilo. O Papa uma vez falou da gente ter jejuns de atitude, né? A gente não ter jejum de não explorar ninguém, falar mal de ninguém, de não estragar a vida de ninguém, não ter falsos testemunhos e tantas outras coisas. Porque às vezes é bom a gente ir no cemitério, para a gente ali ver onde é que estão muitos que se julgavam eternos. Às vezes é bom a gente ir para o cemitério para a gente lembrar de muitos que ali se jogavam muito importantes, eternos e fundamentais para a vida, e hoje estão enterrados 7 palmos abaixo da terra. Mas a vida ela é sempre um mistério em que a gente vai lutando para poder compreender quem nós somos e ao mesmo tempo fazer aquilo que a prédica e a prática de Jesus nos ensina, as realidades em que nós vamos aprendendo com o Evangelho. Então Jesus é questionado por que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam e tu não? Jesus responde, olha, estamos numa festa de casamento, estamos num momento de convivência entre Deus e a humanidade. Deus encarnado, e o Verbo se fez carne, e Jesus se encarna na forma de uma criança, e por ter se encarnado na forma de uma criança, a gente não precisa ter medo dele e podemos amá-lo. Ele não se encarnou na família do imperador, ou do governador, ou das autoridades, ou nos palácios. Jesus encarna-se dentro de uma família muito simples, religiosa, humilde, justa, correta, de oração. E ali é a porta de entrada para Jesus, que agora é o noivo da humanidade, e diante disso não se faz. Haverá um momento que o noivo será retirado, aí terão que fazer jejum e conseguir tocar a vida sem a presença dele. Então, quer dizer, não é que a prática do jejum não tem valor. Ela tem, mas eu tenho que saber o horário certo disso. Jesus nos alerta, cuidado para não fazer jejum, para que você comece a pensar de que você é muito importante na vida que você leva. E nós não somos. Nós temos um processo de construção, a gente tem toda a nossa carga emocional, tudo aquilo que a história vai agregando na gente, vai nos ensinando, vai nos marcando. Quando pergunta quem nós somos aquilo que as marcas da história e da vida pregaram em mim. Eu sou as marcas do tempo que estão pregadas em mim, com tudo aquilo de bom e ruim que eu trago dentro de mim, com tudo aquilo de bom e ruim que eu trago dentro da minha memória, no meu passado,
dentro das realidades em que eu vivi, dentro daquilo que eu construí, na certeza de que não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro se a gente perde a própria vida, e de que a coisa mais sagrada que nós temos é a nossa consciência, são os valores que tem. A nossa consciência é muito mais importante do que muitas coisas que a gente se julga importante por aí. É o que dizia um grande teólogo brasileiro: eu não faço nada para agradar ninguém. O que eu faço porque eu acho que é verdade. Então eu estou em função da verdade. Não faço discurso para agradar ninguém, nem para ser aplaudido. O que eu falo porque eu acredito e eu acho que é a verdade. Então a gente busca a verdade. E a verdade é que diante de Jesus, certas práticas perdem o valor. Certas práticas perdem o valor. Talvez o jejum só tenha sentido na medida que ele me educa, me ensina, me disciplina, me dá condições para que eu me torne mais preparado para fazer uma experiência da presença de Jesus na nossa vida. É o que um teólogo também disse, que perguntou à mãe, como é que é esse negócio da Santíssima Trindade? 3 é 1 e 1 é 3. E a mãe respondeu: meu filho, em relação a isso não se pensa. Em outras palavras, a mãe, na sua sabedoria, em relação a esse mistério da Santíssima Trindade, não se pensa. A gente faz experiência da presença. É a matemática que não se pensa. Por isso é muito interessante, é muito bonito essas coisas, porque às vezes a gente quer explicar tudo, a gente quer justificar tudo. Tem coisa que não dá para explicar, não dá para justificar. Esse mundo hostil que nós vivemos, esse mundo de certa forma um pouco perigoso, em que a gente começa a viver mais trancados do que destrancados, nesse mundo em que as redes sociais se tornam um território sem lei, em que cada um pode dizer o que quer, como quer, do jeito que quer, e que a gente faz de tudo para ter fama, de tudo para ser aplaudidos, para aparecer, e uma imprensa que às vezes não tem nenhuma responsabilidade com a verdade, tem sim a responsabilidade de ter audiência, independente daquilo que acontece. Nós somos convidados a olhar isso, esse momento em que a gente às vezes tem que pedir a Deus, nos ajude a rezar, fazer um jejum de certas atitudes, gestos, comportamentos, e ao mesmo tempo saber que Deus nos quer bem, mas que a gente vai seguir um Jesus que sofre, a gente vai seguir um Jesus que é rejeitado, a gente segue um Jesus que é morto e que depois vem até nós ressuscitado. Vem até nós na medida em que Ele abre os seus caminhos e nos mostra e nos permite visitá-lo na realidade dele. O ressuscitado é onde nós queremos chegar. Para isso a gente tem que fazer um caminho de preparação. Talvez se preparar que é complicado, mas a vida é assim. Tudo que é na vida é importante para você, você precisa se preparar bem. Se você quer se tornar um médico, você vai ter que ficar muitos anos se preparando para começar a exercer a sua profissão. Se você quer ser um religioso, uma religiosa, um padre, uma freira, você tem que passar anos se preparando para isso. Anos se preparando para isso, e mesmo assim, depois de muitos anos, a gente ainda sai muito estragado, muito fraco, muito fragilizados, com pouca profundidade, e às vezes com muita vaidade, com muitos quereres. E a vida é assim, quem vai casar fica meses se preparando para o casamento, para um dia só. Você fica meses se preparando para algumas horas, para algumas horas de celebração e festa. Então que Deus possa nos ajudar e nos preparar bem para a Páscoa que se aproxima, e vamos rezar a oração da campanha da fraternidade desse ano. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornaste filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdade, penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, diferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Um abraço, até mais.